Boa tarde, gente. Meu nome é Marcos Vinícius Barros Gregório e agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre simulação computacional. Antes de tudo, eu já apresento que o meu grupo é composto pelo Rodrigo Zanqueta, eu, Marcos Vinícius e o Alisson Vasconcelos, todos alunos atual da disciplina de transferência de calor 1. A primeira coisa que a gente vai abranger na nossa apresentação são duas plataformas muito importantes dentro da engenharia, que é o Console Multiphysics e o ANSYS. O Console é uma ferramenta de simulação que acaba permitindo realizar qualquer tipo de modelagem que trabalhe com a questão de física por meio de otimizações e verificações de qualquer tipo de peça. Ou seja, dentro dessa plataforma você consegue colocar qualquer tipo de peça e fazer análises, otimizações e qualquer tipo de trabalho que seja necessário para desenvolver na área que você esteja aplicando ou necessitando algum tipo de tarefa. O ANSYS, ele também é uma plataforma de simulação, a qual permite realizar as seguintes atividades que eu vou descrever agora. A primeira atividade, e também muito importante, que é utilizada nas áreas de estrutura, é a análise de tensão e deformação. Dentro dessa parte, o ANSYS ele possui todas as ferramentas para análise de tensão e deformação de qualquer tipo de peça e até mesmo qualquer tipo de montagem que você queira analisar. Além da parte de tensão e deformação, você consegue analisar as questões de vibrações, pois dentro dessa área você consegue perceber alguns fenômenos que você queira analisar, como guinchos de freio, transporte e cargas acústicas harmônicas. Também temos a parte térmica, que quando a gente fala da análise térmica é a parte mais importante quando a gente está trabalhando dentro de transferência de calor 1, porque dentro dessa parte você tem um ambiente que permite fazer qualquer tipo de simulação térmica altamente precisa, onde você vai acabar incluindo cargas de convecção, radiação e condução, que são assuntos muito importantes que a gente desenvolve dentro da disciplina de transferência de calor 1 e nas aulas que a gente teve com a professora Priscila. Outra área que a gente consegue desenvolver dentro do ANSYS é a parte de durabilidade, onde é possível identificar potenciais pontos de fadiga, de vibração mecânicos e termomecânicos, onde você pode analisar aquilo para aumentar a durabilidade da peça ou até mesmo da montagem. Dentro do ANSYS a gente também consegue trabalhar com a parte de otimização topológica, onde é possível encontrar a melhor forma de reduzir o peso das estruturas, extraindo também formas de CAD e verificando rapidamente o designer que está sendo otimizado. Também conseguimos trabalhar com a manufatura aditiva, que é algo muito importante dentro do mercado da engenharia também, porque já nessa área você consegue implementar a parte de impressão 3D e determinar os estresses ou as distorções que estão sendo causadas no designer. E por fim, a gente consegue trabalhar dentro do ANSYS também a parte de impacto, onde você consegue simular modelos dinâmicos mecânicos, explícitos e dinâmicos rígidos para identificar as deformações ou os danos que são causados após aquela peça ou aquela determinada montagem passar por um impacto. No próximo slide, eu vou estar falando um pouco mais sobre uma simulação que foi feita dentro do console. Essa simulação é um modelo de mecanismos thrust plate para controlar a orientação das pás do rotor do helicóptero. Foi desenvolvido utilizando o Multibody Dynamics Module. Essa simulação é uma simulação transitória com designers de lâminas rígidas e flexíveis, que acaba fornecendo informações sobre métricas de desempenho úteis, como deformação da lâmina e a força de levantamento, que pode ser percebida no vídeo que está sendo apresentado. Quando a pá ela gira com o movimento do helicóptero, você consegue fazer a movimentação que ela faz na vertical, que é como se fosse a deformação da lâmina que sofre com a força de levantamento. Agora o Rodrigo vai dar continuidade na apresentação da simulação referente à plataforma do ANSYS. Boa tarde todo mundo, né? Meu nome é Rodrigo Zanqueta. Eu vou falar um pouco de uma aplicação, né? De uma aplicação em simulação, né? Da propagação de calor numa peça denominada Coupler, né? O Coupler, ele é uma peça de um motor foguete que ele tem como função vedar a câmara de combustão de modo que ele não permite que o fluxo de gás ele saia pelo topo da câmara, né?
E ao invés disso, né, fazer com que ele saia pela tubeira, que é o lugar que é dimensionado para que os gases saiam e produzam um empuxo no foguete. No caso aqui, a gente vai usar como temperatura prescrita a temperatura de queima do KNSB. O KNSB, ele é uma substância composta de nitrato de potássio mais sorbitol, que é basicamente o propelente do foguete, né? Que a partir de uma ignição, né, por exemplo, um esquibe, né, de uma descarga elétrica de baixa corrente, produz uma faísca e isso deflagra o propelente e faz com que ele queime, né? Bom, eu vou mostrar aqui, vou passar o slide aqui e eu vou mostrar o que é essa peça mais em detalhes. É basicamente essa peça aqui onde eu estou com o mouse, né? Ela tem essa estrutura aqui mais preta que é para segurar ela, né? E ela tem uns anéis de vedação para que você não permita que os gases, né, provenientes da câmara de combustão eles vazem, né? Porque você quer que todo aquele gás saia pela tubeira e não pela parte da frente. Aqui também, nesse caso aqui, a gente colocou um material que ele evita, né, que calor excessivo passe para o copper, né? Porque se você passar calor excessivo, né, você pode, assim, pode chegar até derreter ele, ou então isso pode mudar as propriedades, né, dele, fazer com que ele fique, por exemplo, mais maleável e ele entorte e não cumpra mais a sua função, né. Bom, eu vou mostrar agora a simulação que eu fiz no ANSYS envolvendo essa parte do foguete, né. Bom, aqui está a simulação. Cabe ressaltar aqui que uma grande vantagem do ANSYS, frente ao que a gente vai mostrar mais na frente, é que ele é relativamente simples de se fazer, né? Você faz uma malha, lógico que você tem um procedimento para você fazer essa malha da forma correta, né? Mas tirando isso, né, basicamente você coloca uma temperatura prescrita aqui, que aqui a gente utilizou de 1390 Kelvin. Por que é essa temperatura? Porque a temperatura de queima é justamente do KNSB, que é o propelente, que é onde, né, o copper vai estar em contato, né, que é justamente esse cilindro aqui. Esse cilindro é o nosso KNSB, então ele vai ter na verdade um pequeno espacinho ali, né, por conta do desempenho, né, por conta da própria queima, né, do propelente, para que ele não fique tão perto, né, para não perder desempenho. Bom, mas como o foco não é em si a queima do propelente, e sim a propagação do calor no copper, a gente utilizou como temperatura prescrita aqui na parte de baixo do copper o 1390 Kelvin, que é a temperatura de queima do propelente. Bom, então basicamente a gente colocou a temperatura aqui e adicionou duas convecções, né? Uma convecção aqui e outra convecção aqui nessa parte lateral, né? Que é a parte, né, por onde vai, digamos assim, que vai tentar resfriar essa peça, né? Que é por onde vai, por causa do ar ali atmosférico que está em contato, né? Apesar dela ser pouco, né? Mas tem uma certa quantidade de ar que está em contato ali com essa peça, né? Utilizando como coeficiente de convecção, né? Como a gente está usando nesse caso um aço 1010, a gente pesquisou e achou esse valor de 60 watts por metro quadrado Kelvin como coeficiente de convecção, né? Aqui estão as duas convecções, né? É bem simples para você colocar no ANSYS, basta você clicar aqui, por exemplo, e colocar em insert, né, a temperatura, a convecção, qual basicamente forma de calor você quer, né? Ele é bem simples. Uma vez que você tem uma certa prática com ele torna-se bem simples. Bom, então eu coloquei aqui as convecções, coloquei a temperatura descrita. E esse foi o resultado da simulação, né? A gente vê aqui uma temperatura muito grande, né? Aqui nessa parte, que é justamente em contato, né? De 1390 Kelvin. E a gente vê aqui, né? Mais aqui pro exterior, né? Uma temperatura muito grande ainda. Bom, então você deve estar se pensando, né? 1390 Kelvin, né? É uma temperatura bem alta. Talvez esse aço aqui ele não vá, assim, ter todas as propriedades como a gente quer de rigidez, né? De elasticidade. Então, por isso que aqui no nosso foguete a gente colocou essa partezinha branca aqui, que é basicamente um isolamento térmico, para que não acometa, assim, não prejudique o desempenho do copper, né? Bom, basicamente é isso. Bem, vimos anteriormente a aplicação do software para análise da distribuição da temperatura em um corpo, onde o método de cálculo é através de elementos finitos. Porém, não conhecemos os métodos utilizados para esses cálculos. Com isso, no intuito da compreensão melhor para os cálculos
eu desenvolvi com as orientações da professora Priscila um código no software MATLAB para que realize o mesmo procedimento por diferenças finitas. Sua aplicação é a distribuição da temperatura em regime permanente ou em regime transiente para paredes planas bidimensionais. Executando o código, temos a escolha do tipo de regime que será analisado, onde permanente é quando não há variação da temperatura ao decorrer do tempo, e transiente é quando há variação da temperatura ao decorrer do tempo em um corpo. Tanto o regime permanente quanto o regime transiente possuem as mesmas configurações. A única diferença entre o regime permanente e o transiente é que eu tenho que entrar dados referentes à massa específica, ao calor específico, à temperatura inicial do corpo, à variação do tempo, o critério de parada e o delay para melhorar a visualização do operador. Já as demais configurações são referentes ao tamanho da peça, o tamanho da malha, o sentido da condutividade e, complementando, o coeficiente de convecção, a temperatura do meio, a temperatura da superfície e o fluxo de calor para cada parede isolada, considerando assim qualquer tipo de situação para o meu cálculo. Agora eu vou mostrar o funcionamento do código, onde eu vou utilizar as configurações já pré-configuradas tanto para o regime permanente quanto para o regime transiente. Após a pré-configuração, pode-se observar que tanto no regime permanente quanto no regime transiente ocorre a distribuição da temperatura através do corpo, onde no regime permanente ocorre a distribuição unidimensional, ou seja, por ser uma aleta, a distribuição é unidirecional. Já no regime transiente ocorre a distribuição de temperatura ao longo do tempo bidimensional.